Olá, eu sou o André Margi, consultor SAP especializado em IS Retail. Seja muito bem-vindo ao canal que a gente fala de bastante de IS Retail, de Fashion e de SAP em geral. Você já, em um projeto, você já precisou se livrar de algum dado? Como assim, André, se livrar de algum dado? É muito comum em projeto a gente começar criando, por exemplo, o site, ou seja, loja, centro de distribuição. E aí, de repente, você criou e não era para ter criado, você criou errado, ou você estava só fazendo um teste, mas como você bem sabe, uma vez que você grava no SAP, ele fica lá para sempre. Verdade ou mentira? Meia verdade. Existe uma funcionalidade no SAP e eu quero falar para vocês e contar em detalhes como funciona. A gente já vai ver dentro do sistema como é que isso funciona. Qual funcionalidade é essa, André? Me conta logo. Bom, é muito simples. Você simplesmente arquiva o dado. Então, eu estou falando de dado mestre. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre como fazer o arquivamento de site, ou seja, centro de distribuição, loja, dentro do SAP IS Retail. Você criou sem querer, ou você criou por causa de um teste, e aí você quer limpar, você não quer deixar nenhum vestígio daquilo. Eu vou te ensinar nesse vídeo como é que você arquiva, e aí a gente vai simplesmente limpar das tabelas aqueles dados criados indevidamente. Tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal, corra lá, se inscreva e também dá um joinha, dá um like nesse vídeo, porque assim mais gente vai ficar sabendo do canal. Isso vai me ajudar bastante. Agora vamos para dentro do sistema ver como é que funciona. Bom, se você quer se aprofundar mais em AS Retail, quer se tornar um especialista, mas não conhece muita coisa, não conhece nada ainda, bom, eu tenho uma opção para você que vai te ajudar bastante. Eu gravei um curso, são mais de 15 horas de conteúdo, com exercícios práticos mostrando dentro do sistema como é que você faz a configuração, e explicando fora do sistema como a documentação, com o PPT, o fluxo do cenário, quais são os cenários, as funcionalidades, o nome dos processos, aonde se aplica aquele processo, enfim, tem um monte de documentação disponível, recomendações, vídeos específicos, exercícios, tudo que você precisa para ingressar nesse mercado de retail. E quando você vê uma vaga de retail, você não se assustar, muito pelo contrário, você se interessar e se atrair por aquela vaga e, acima de tudo, conseguir a vaga. Tá ok? Então tem aqui o QR Code, eu vou deixar o link do curso para você se inscrever nos comentários. Eu tenho certeza que você vai adorar esse curso e vai se qualificar bastante para fazer parte desse ecossistema do retail. Bom, pessoal, eu estou dentro do SAP. A primeira coisa que a gente precisa fazer é entrar no site e fazer duas coisas. São mandatórias, tá? Se você não fizer isso, não vai dar certo o arquivamento. A primeira, a gente precisa colocar um encerramento da loja, ou seja, essa loja está fechada. Então eu venho aqui em Extras, em Opening Times, e coloco aqui a data do fechamento. Eu vou colocar que ela foi fechada ontem. Estou hoje no dia 13/6. Vou colocar que ela foi fechada no dia 12/6, dia dos namorados. Não é mesmo? Bom, dou um OK. Mas isso não é suficiente. Eu preciso agora fazer uma outra ação. Eu preciso colocar o flag de arquivamento. Então, vem Archiving Flag, marco aqui para arquivar. Ele vai perguntar se realmente é isso que eu quero e se é para eu marcar nos segmentos de cliente e de fornecedor. Por quê? Porque eu criei ele como cliente e como fornecedor. OK, ele disse que as modificações foram feitas. Agora, se eu tentar entrar aqui na WB02, de novo, 3897, ele vai dar uma mensagem aqui embaixo, tá vendo? Ó, que existem arquivos não deletados para esse site. Então, o próximo passo, o que eu vou fazer? Eu vou lá na transação Sara, então /n Sara, e aí existem três objetos que precisam ser escolhidos, né, executados para que você faça o arquivamento desse site. Por quê? Quando você cria um site, no Brasil especificamente, a gente cria também como cliente e como fornecedor. Para quê?
para que sejam feitas transferências, né, as STOs. Uma hora o site é cliente, outra hora ele é fornecedor. Ele envia e recebe mercadoria, por isso que a gente cria ele como na LFA1, por exemplo, na KNA1. Então, as tabelas de fornecedor e de cliente, respectivamente, são registradas, são populadas com o dado do site. Então, a gente precisa também fazer a deleção, a gente precisa também fazer o arquivamento destas visões, dessas tabelas. Mas vamos começar pelo primeiro, que é o WS_AC site, que é esse objeto aqui de Retail Site Master Record. Eu clico aqui em escrever. Aí na variante eu posso colocar o número da loja, do site que eu estou arquivando. Venho aqui em editar. Ele fala que já tem uma variante para esse, não tem problema. Coloco aqui o número do site, de novo. Atenção, opção de processamento. Coloca no modo de produção, não precisa colocar teste, claro, se você estiver inseguro, coloca teste para ver como é que funciona, mas o teste obviamente não vai tirar da tabela. Aí no tipo de log você coloca esse de completo, no output você coloca a opção 2 e aqui é um campo livre, você pode colocar qualquer coisa, eu coloco 3897 para ficar fácil para eu encontrar depois em alguma pesquisa. Bom, o próximo passo aqui, a descrição da variante. Lembra, a gente criou uma variante alguns passos atrás, agora eu coloco a descrição dela. É o 3897. Eu volto. Coloco a data de início, eu quero que seja executado o job. É um job que vai ser executado para rodar esse arquivamento. Eu quero que seja feito agora. Parâmetros de spool também. E eu executo. Ok, ele deu uma mensagem de aviso. Eu vou aqui em job. Aí ele me dá que esse job aqui do dia 13, esse horário 12h21, ele está ainda ativo. Ok, agora ele foi completo. Se eu vier em spool aqui, clico 2 vezes, em type, vai ter uma mensagem dizendo, olha, eu fiz o registro de arquivamento dessas tabelas. Só que ainda o registro não foi eliminado da tabela. Eu preciso rodar um outro job, que é o job de deleção, ou seja, aquele que vai realmente deletar da tabela. Eu estou voltando. Lembra que eu tinha aqui a opção inicial do write, agora tem de delete. Então eu vou deletar, vou escolher um job de deleção, seleção de arquivo. Está vendo que ele tem aqui uma seção. Lembra aquela notinha que a gente escreveu no rodapé 3897? Eu a marco aqui, seleciono, data de início, coloco a data de agora, parâmetros, também, e executo. Vou lá no job, ele também gera um job para isso, ele já até foi encerrado. É esse job aqui. Posso clicar 2 vezes. André, preciso clicar 2 vezes? Não. Estou clicando só para ver, para mostrar para vocês que ele mostra os registros. Está vendo? Ó, essas tabelas aqui que continham os dados mestre de site, eles foram excluídos da tabela. Bom, então eu eliminei a tabela de site, mas ainda eu tenho os dados da tabela de cliente e de fornecedor. Então vamos lá dar uma olhadinha quem a gente tem que eliminar de próximo. Tanto faz, pode ser tanto cliente ou fornecedor. O ponto é, a de cliente e fornecedor começa com um objeto de arquivamento FI. Então esse daqui de, como se fosse o de contas a receber, vai ser o de cliente. Então se eu clicar aqui, se eu der um Enter, tá vendo? Customer Master Data é de cliente, eu faço o mesmo processo. Escolho o de Write, posso copiar o mesmo número de variante, o mesmo nome. Aí um ponto de atenção. A gente tem 3 níveis de arquivamento de cliente e fornecedor. O de fornecedor também é a mesma história. Então tem os dados de FI, que é no caso de Company Code, as tabelas de Company Code, né? Os dados de SD, que são as de organização de vendas, e de dados gerais. Então eu vou começar primeiro pelas de organização de vendas. Coloco aqui o número do cliente, mas no final é o site, né?
Aqui eu coloco, ele me pede se eu quero que ele considere se está flegado para deleção ou não, porque se eu desmarcar, mesmo que não esteja flegado para deleção, o que não é o caso, ele vai mesmo assim fazer o arquivamento. Mas o nosso já está flegado, na verdade tanto faz. Coloco o modo de produção, aqui a opção completo, opção 2, e de novo escolho meu 3897, venho em atributos. Veja que a gente vai ficar repetindo isso algumas vezes, porque a gente tem que fazer nesses 3 níveis, né? Isso para plano de cliente, para fornecedor também. Volto aqui. Vamos colocar para executar o job. Executei. Veio em job. Está vendo que ele está aqui a opção de escrever. Ele concluiu. Se eu clicar 2 vezes, só para saber o que ele me disse, ele vai dizer quais são as tabelas, a KNVV e a KNVP, são justamente as tabelas de organização de vendas, onde tinha registro. Volto de novo, venho no deletar, escolho essa seção, data de começo. A gente vai repetir isso várias vezes, né? Você viu que a gente já fez para site, a gente está fazendo agora para cliente, vai fazer para fornecedor também. Tem acabado do cadastro de cliente naquelas outras visões ainda que a gente não completou. Ok, ele acabou essa também. Essa de deleção foi das 12h26. Está dizendo que o objeto foi deletado. E as tabelas aqui, KNVP e KNVV. Agora a gente vai fazer, em vez de organização de vendas, vamos fazer voltando aqui, mais uma vez. Venho em escrever. Vou voltar para a mesma variante. Só que eu fiz SD, agora eu faço FI, que é parte de Company Code. É o mesmo cliente. Não mudo nada daqui. Os atributos de variante eu também não mudo nada. E a gente repete de novo o processo. Vou colocar o site 3897. Deixo o modo de produção. Tiro esse flag aqui. Repito aqui. Só coloco 3897 como a descrição dessa variante. E aí venho aqui. Posso pular de novo, né? Executo diretamente aqui. Nesse caso, ele gera já, não preciso fazer aquela parte da deleção, porque ele já gera automaticamente um que escreve, veja do Medi 35 e 17, o Medi 35 e 18 ele já fez a deleção. Vou clicar aqui só para a gente ver. Ele está dizendo que ele eliminou da LFM1 e da WYT3. Ok, agora vamos de novo. Então, nos deu um pouco de... economizou um pouco de tempo nosso, que a gente não precisa fazer aquele passo da deleção. Esse daqui é suficiente. Agora a gente vai para a parte de FI, salva, se repete, não precisa mudar nenhum outro dado, porque é o mesmo site, são as mesmas condições. Venho no relógio de executar, executo, venho aqui no job, acompanho do Medi 36 e 16. Vamos olhar aqui esse de deleção, tá vendo que tem a palavra DEL, é onde indica para a gente que é deleção. Venho no type, ele me mostra LFB1, essa tabela que ele eliminou. Tá bom? Estamos quase acabando, é o último passo agora de dados gerais, editar. Escolha a primeira opção, não tem problema. Poderia usar outra variante, tanto faz, não muda em nada. O que interessa é o que você coloca aqui dentro, tá? E vamos aqui em dados gerais. Salvo. Volto.
e executo. Venho aqui no job, está ativo, medida 3703. Tem um da outra, tá vendo? Da deleção também da medida 3703. Clico duas vezes, venho no type. Ele diz que ele deletou da LFA1, da de endereço, a DRC. Tá bom? Então, o que a gente fez nesse cenário? A gente deletou os dados do site, das tabelas de site, de fornecedor e de cliente, em todas as suas visões. Agora eu quero mostrar o último passo, que é só uma confirmação, para você não assumir que aconteceu alguma coisa, mas eu quero provar para vocês que os dados desse 3897 não estão mais nas tabelas. Então, se eu vier na tabela, primeiro, na T001W, que é de site, 3897, vou procurar e não tem. Ok, é isso que a gente precisava. Agora vamos ver na KNA1, que é de cliente, 3897, também não está, foi eliminado. Vamos na LFA1, que é de fornecedor, 3897, também não está. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. É assim que a gente se livra de uma enrascada, ou também a gente ajuda o business a tirar um site que foi criado indevidamente. Tá bom? Então, essa PS Retail é com o André. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.